ao Senhor. Eu quero convidar você, minha irmã, nesse momento, a cantar louvores a Deus. A Shirley vai colocar o louvor. Nós iremos, em nome de Jesus, poder entoar cânticos ao Senhor. Se você estiver na sua casa, fique à vontade para poder adorar e louvar a Deus. Se você estiver indo ao trabalho, louve ao Senhor, feche seus olhos, que você possa, em nome de Jesus, desconectar de tudo que tiver ao seu redor nesse momento para nós louvarmos e adorarmos o Senhor. Aleluia! Ele é bom! Há uma nova canção em meus lábios. Que eu ainda estou aprendendo a cantar. É que o Senhor restaurou minha sorte. Eu ainda estou como alguém que sonha. Estou sonhando sonhos de Deus. Estou vivendo sonhos de Deus. Tenho uma nova canção em mim. Tenho uma nova dança em mim. Sonhando sonhos de Deus, estou vivendo sonhos de Deus. Tenho uma nova canção em mim, tenho uma nova dança. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Grandes coisas tem feito, por isso estamos alegres. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Grandes coisas tem feito, por isso estamos alegres. Eu já saí com lágrimas, agora estou em júbilo. Eu já andei chorando enquanto semeava, agora eu volto com frutos. Eu já saí com lágrimas, agora estou em júbilo. Eu já andei chorando enquanto semeava, agora eu volto com frutos. Quem diria que o Senhor faria tudo isso agora aqui comigo? Quem diria que eu viveria toda a bondade do Senhor pra mim? Quem diria que o Senhor faria tudo isso agora aqui comigo? Quem diria que eu viveria toda a bondade do Senhor pra mim? Quem diria que o Senhor faria tudo isso agora aqui comigo? Quem diria que eu viveria toda a bondade do Senhor pra mim? Quem diria que o Senhor faria tudo isso agora aqui comigo? Quem diria que eu viveria toda a bondade do Senhor pra mim? Eu já saí com lágrimas, sim, agora estou em júbilo. Eu já andei chorando enquanto semeava, agora eu volto com frutos. Eu já saí com lágrimas, agora estou em júbilo. Eu já andei chorando enquanto semeava. Ei, irmãs, graça e paz. Bom dia para todas. Bom dia. Eu quero ler lá em Salmos 34:1, que fala assim: louvarei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará. Vocês estão me ouvindo bem, gente? O seu louvor estará continuamente na minha boca. Esse louvor aqui não é só cantar um hino. Às vezes a gente fala louvor e a gente pensa, né, ouvir colocar um hino aqui na nossa casa, colocar uma música,
mas o significado da palavra louvor é o ato de elogiar, exaltar, glorificar ou reconhecer os méritos de alguém ou algo, sendo uma forma de demonstração de gratidão, honra e admiração. Louvor é um estilo de vida. E é sobre isso que eu quero conversar com vocês. O Senhor tem me ensinado, né, sobre esse estilo de vida. É quando eu expresso o amor de Deus, é quando eu agradeço, eu reconheço quem Ele é, mesmo quando tudo não está bem. E o Senhor tem mostrado alguns versículos na Bíblia sobre essa questão do louvor, da alegria, porque a Bíblia não trata o louvor como uma opção, ele trata como um princípio. Lá em Deuteronômio 27:7, fala assim: ofereçam também sacrifícios de comunhão e comam e alegrem-se na presença do Senhor, o seu Deus. Lá em Deuteronômio 28, 46 e 47 fala: essas maldições serão um sinal e um prodígio para vocês e para os seus descendentes para sempre, uma vez que vocês não serviram com júbilo e alegria ao Senhor, o seu Deus, na época da prosperidade. E lá em Filipenses 4:4 fala: alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Então, tanto no Velho quanto no Novo, o louvor ele não é baseado nas circunstâncias. Ou a gratidão ao Senhor, ele não é, né? Ele é sobre quem Deus é. E eu sempre gostei daquele versículo lá de Salmos 42:5, que fala, porque está batido a minha alma, por tubas dentro de mim, espere em Deus, eu ainda louvarei o Deus da minha salvação. Eu sempre gostei desse versículo. Só que em novembro eu comecei a viver algumas lutas, umas questões muito complicadas na minha vida. E tinha dias muito difíceis que a minha alma, ela estava doída, eu estava sofrida, e o Senhor me lembrou desse versículo. E a gente sabe que tudo que está na Bíblia é importante, né? Mas quando repete, eu brinco que Deus está desenhando para mim. E esse versículo ele repete no 42:5, ele repete no final do 42 e ele repete no 43. Então Deus está falando, né? Deus está nos chamando mesmo a falar para nossa alma, para a gente descansar nele, que a gente ainda vai louvar. E eu vindo falando esse versículo para mim, né? Novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. E em março o Senhor me chamou para um novo tempo. Deus começou a me ensinar que eu não ainda louvarei, eu já era para começar a louvar. Né? No lugar da minha dor, no lugar da minha tristeza, da minha alma doída, o Senhor começou a me ensinar a louvar. Uma amiga minha foi ler um livro e ela começou a ler, ela falou: eu não consigo ler porque eu sinto que você precisa ler esse livro. E ele fala sobre esse louvor de gratidão, de você começar a agradecer, de você começar a declarar, mesmo que você ainda não está vivendo. E aquilo começou a fazer sentido na minha vida, e eu comecei a declarar as coisas que eu quero viver, que eu sei que o Senhor tem, eu já comecei a agradecer. Hoje eu agradeço tudo. Eu brinco que eu acordo de manhã e eu falo: Jesus, obrigado por esse dia que o Senhor fez para mim e para minha família. Eu falo, eu tomo tanta posse daquilo que o Senhor tem feito, da gratidão no meu coração, e eu comecei a experimentar muitas coisas do Senhor. E tenho muitos testemunhos esse tempo, né? Esse tempo de realmente louvar, de Deus seja louvado, de agradecer Ele com a minha vida, com o coração grato ao Senhor. E aí eu tenho alguns exemplos, né? Alguns testemunhos, mas eu quero contar um que o cartão do meu marido tinha sumido, o cartão do banco, né? E é uma conta que ele só faz débito, né? Ou saca. E aquele dia que eu fiquei preocupada, ele chegou e falou: Lidia, você tinha que ter olhado, e eu quis lutar com Deus, né? Falei: Deus, tá vendo? Eu preciso achar esse cartão, eu preciso saber onde ele está, porque eu não quero que tenha confusão aqui em casa e tudo. E aí eu lembrei que o Senhor tem me ensinado a louvar. E eu falei: Jesus, muito obrigado, Jesus. Eu não sei onde está esse cartão, mas o Senhor sabe. É oculto aos meus olhos, mas não é oculto aos seus olhos. Então, no momento certo, na hora certa, que for realmente necessário, o Senhor vai mostrar para mim onde está. E aquilo, eu descansei no Senhor. Depois eu lembrei, de novo, eu só agradeci: Jesus, obrigado, porque no momento certo o Senhor vai mostrar. E passou umas 3 horas, eu abri uma gaveta aleatória para pegar uma coisa, o cartão estava bem no cantinho, assim. E eu agradeci ao Senhor, falei: Jesus, Tu és livre mesmo. A gente tem que aprender a viver essa vida de tomar posse mesmo, né?
E talvez você esteja vivendo um tempo difícil dentro da sua casa, nas suas emoções, no seu casamento. Mas hoje Deus não está pedindo que a gente entenda tudo. Ele está te convidando a louvar no meio disso. E esse é um convite que eu faço para você, né? Para que você e que Deus tem feito para mim, que a gente realmente viva um novo estilo de vida. E às vezes é difícil. Vão ter dias difíceis, vão ter dias que você vai falar, como é que eu vou louvar? Teve um dia desse que eu saí para caminhar e eu estava tão triste, a minha alma triste. Eu falei, Jesus, me alegra, como é que eu vou louvar? Me ajuda. E aí tocou essa música que eu pedi a Shirley para tocar para a gente hoje. E ela começa, existe uma canção que eu estou colocando em seus lábios. E o Espírito Santo começou a ministrar sobre isso. Ele já colocou a canção, mas ele está nos ensinando ainda. Então, ele está nos ensinando a ter esse estilo de vida. Então, vão ter dias difíceis? Vão, mas ele está conosco, ele está cuidando, ele está nos ensinando, ele está nos mostrando. E, e às vezes a gente não sabe por onde começar, a gente não sabe por onde fazer. Mas lá em 1 Tessalonicenses 5, 16, 18, ele nos ensina a prática. Fala, alegrai-vos sempre, o 16, o 17. Orai continuamente. E o 18, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. É prática, é todos os dias a gente fala, Jesus, a minha alma ainda não está alegre, Senhor, mas a minha alegria vem do Senhor, a minha alegria não vem das circunstâncias, a minha alegria não vem de ninguém, ela vem do Senhor, então me ajuda. E a gente vai orando e vai declarando aquilo para a nossa alma. E as circunstâncias estão difíceis, Senhor, muito obrigado por aquilo que eu estou vivendo. Porque se eu estou vivendo isso, tem um motivo. Nada é oculto, nada o Senhor não permite. Se o Senhor está permitindo a gente viver aquilo, é porque Ele está nos ensinando alguma coisa. E isso é um motivo de louvor, um motivo de gratidão. É a gente dizer todos os dias, Senhor, Tu és suficiente para mim. Louvado seja o Seu nome. Nos ensina a ter vida realmente de gratidão e louvor ao Senhor. Isso não é um sentimento. Isso é uma decisão, é um estilo de vida. E tem dias difíceis, como eu tenho dito para vocês, né? Eu tenho vivido muitas batalhas, mas em todos esses dias eu tenho lembrado de viver e decidido, né? E eu decidi viver assim, né? Uma canção que o Senhor me ensinou. E no dia difícil eu falo, Espírito Santo, me ajuda, o Senhor já colocou essa canção nos meus lábios, então me ensina a declarar, me ensina a viver. E uma coisa que tem marcado muito o meu coração, e eu tenho orado muito sobre isso, é porque eu não entendi o que era louvor. E quando hoje eu encontrar com Jesus, eu vou saber louvar Ele, porque Ele me ensinou. Ele tem nos ensinado uma canção de louvor e de gratidão a Ele. E foi no meio da luta que Ele me ensinou que é adorar. Foi nos dias difíceis que Ele me ensinou que é viver uma vida grata, sabe, irmãs? E nesse livro que eu contei para vocês, que eu li, tem uma frase que me marcou muito. Uma mulher, ela conta que ela estava tentando pescar um peixe, ela não conseguia, ela tentava, ela estava muito triste com isso. Ela decidiu, ela tomou posse e falou assim: eu não quero mais viver na Rua das Lamentações. Eu escolho viver na cidade das ações de graça. E esse é o nosso convite. Esse é o convite do Senhor para nós, que a gente realmente possa viver, sair da Rua das Lamentações e viver na cidade das ações de graça, porque se a gente olhar, é muito maior aquilo que a gente, né, que o Senhor tem feito por nós. E que esse seja o nosso estilo de vida, esse seja o nosso estilo de vida. E é isso, irmãs. Uma palavra rápida, mas se alguém quiser falar alguma coisa, se alguém quiser falar. Lid, a sua câmera tá fechada mesmo? Ou para mim que tá aparecendo Não, aqui, Tá não, aberta? tá aberta? Engraçado, para mim parece a câmera da Lídia fechada. É engraçado que a respeito dessa palavra, nós vivemos ela ali no Experiência esse final de semana, sabe? É, e ela foi tão pontual, porque quem estava servindo lá agora parece que inteirou a palavra que a Shirley ministrou, né, Shirley? E aí, é,
a vida de louvor, verdadeiramente, ela é uma vida expressa, né? De amar a Deus sobre todas as É coisas, né? verdade. E isso precisa ser uma realidade, né? Independente do momento, da circunstância, do que estamos vivendo ou passando, né? Nós escolhemos amar a Deus sobre todas as coisas, né? A questão é que o que é amar a Deus sobre todas as coisas quando ele precisa ser adorado sobre todas as coisas, né? E aí parte do princípio que a gente precisa adorar ele no dia da angústia, no dia da alegria e saber que tudo vem dele. Interessante que eu ouvi uma irmã falando e uma vez que Cristo ele é o centro das nossas vidas, nós entendemos que tudo converge para ele, sabe? E eu vejo isso plenamente acontecendo, assim, quando nós temos uma vida de louvor, né? Para a gente as coisas são tão tranquilas, assim, a gente entende que tudo é dele, né? Não há glória no homem, não há nada que seja que uma pessoa particular está fazendo, não é sobre isso, é porque é Cristo que faz, né? Entendendo que precisamos ter corações disponíveis. Você deu um exemplo muito simples a respeito do cartão, mas quando nós temos ele, sabe, eu não sei se vocês já passaram por aquela situação, eu já passei por várias vezes, quando eu pegava ônibus para trabalhar e saía atrasada, não estava no meu direito de pedir, né? E eu falava com Deus assim, Senhor, segura o ônibus, porque eu não posso perder. Mas é sobre isso, é você estar tão conectado, entender ele no seu coração e ter revelação dele no seu coração, que, gente, o ônibus estava lá, eu não acreditava. Ele, tipo, tinha atrasado os 3 minutos que eu deveria ter saído no horário, né, Tati? Tati tá aí também arrumando para trabalhar. E sabe o que é esperar mesmo, que ele está fazendo? E assim, é, meninas, a sua vida é tão de Jesus que ele se importa com tudo que você deseja, com tudo que você quer. Ele é tão de Jesus que tudo que você faz é importante para ele, sabe? E ter uma vida de louvor é como se nós nos víssemos, parece que dentro dele, a nossa vida é tão dele, que é tudo dele. Então, por exemplo, todo mundo sabe, todos aqui que têm filho, sabe dos desafios que é criar um filho, né? Então, tudo que eu preciso para minhas meninas, eu peço Jesus, sabe? Tem coisas que eu não tenho condição de comprar, e assim como vocês, né? E assim, é nós irmos e direcionarmos tudo para ele, né? Então, a gente acha que ele não preocupa com os mínimos detalhes. Ele preocupa, é, ele preocupa. Ele preocupa com os mínimos detalhes. E assim, Lídia, eu tenho plena convicção no meu espírito, que Deus, ele preocupa com os mínimos detalhes da sua vida, sabe? Amém. E ele tem preocupado. A Lídia levantou e a Shirley levantou a mão, pode falar. E é tão interessante essa vida de louvor mesmo, de gratidão ao Senhor, que ele manda sempre um alívio. Mesmo no dia, ele preocupa, são coisas tão pequenas. Quantas coisas, quantos testemunhos eu tenho vivido de um dia muito difícil, um dia muito triste, se eu mandar uma palavra, ou se eu mandar uma canção, se eu mandar alguém mandar uma mensagem. Então, ele nos vê, e isso é tão. A gente pode realmente agradecer, a gente pode realmente ver uma vida de louvor, sair da rua das lamentações, porque a gente sabe que nós somos vistos por ele, sabe? Isso, assim, não tem preço, né? Um Deus que cuida, um Deus que olha para a gente de verdade. Pode Eu falar, só Shirley. ia, eu só ia falar que, porque às vezes a gente acha que é, a gente pode mudar, né? A gente acorda ali de manhã, alguma situação ruim acontece, e a gente às vezes tem muito hábito de focar naquilo ali, às vezes aquilo estraga o dia, né? A gente fica chateado durante o dia, mas a gente pode mudar completamente o foco do nosso dia se a gente escolher
mesmo diante de circunstâncias ruins, oferecer gratidão e louvor a Deus. Porque muitas vezes a gente não consegue visualizar aquilo que Deus tem para a nossa vida. Então, eu creio que mesmo em situações que poderiam ser aos nossos olhos ruins, o Senhor ele tem propósito e ele enxerga lá na frente. Né? Eu não canso de falar sobre o meu parto prematuro, né? Quando Miguel nasceu ali, muito pequenininho, situação muito difícil para a gente, acho que foi uma das piores situações que nós vivemos aqui, sabe? Até agora, presenciar um filho que está com uma situação ali que pode inclusive levar a um óbito, né? Para uma mãe, eu não sei se tem uma coisa pior aqui. E naquele momento era difícil para eu entender que aquilo, o fato dele ter nascido prematuro, era um livramento de uma morte, né? Eu não poderia ter filhos na situação que eu tive Miguel, sem um tratamento adequado. E eu não conseguia enxergar. Então, muitas vezes a gente está passando por uma situação muito dolorosa, muito difícil. Mas o que a gente tem que ter em mente é louvar o Senhor em todo tempo, Amém. porque sobre todas as coisas ele tem um propósito, né? Amém. Pode, Enilde, né? Pode falar, Enilde. Tá Bom todo mundo dia, conhecendo para mim com o tele fechado, eu não sei o que que é. bom dia a todas, a graça e a Bom paz do dia, Senhor querida. Jesus. Primeiramente, eu Amém. gostaria de dizer, Lídia, que a sua palavra hoje ela foi libertadora. Que Deus continue te Amém. usando, viu? Poderosamente. E Amém. diante de Amém. todas as passagens bíblicas que você mencionou, uma me chamou muita atenção, que foi o Salmos 42, do versículo 5, que eu até gostaria de relê-lo aqui, porque, como você falou, a gente passa momentos difíceis na vida, e cada um aí, se nós formos perguntar, tem uma história para contar, de um testemunho, algo assim que Deus fez tremendo, que, né, assim, curou, libertou, transformou, eu tenho certeza disso. Então, quando a Lídia falou do Salmo 42, no versículo 5, ele diz assim: Por que estás abatido, a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. É, como já foi falado, né, Lídia também mencionou isso, como no momento mais difícil a gente louvar a Deus, no momento que você está desesperado, que você está passando um momento de aflição, como louvar a Deus, né, assim, levantar um louvor de gratidão, ou um louvor a Deus naquele momento que você está mais, assim, fragilizada. E como que, né, a sua alma está abatida e você vai louvar, mas diante do que a Lídia falou aí, o Senhor é que nos sustenta. E eu já Aleluia. passei situações difíceis, eu não sei se alguns aqui conhecem o meu testemunho, né? Que eu tive 2 AVCs, que eu fui parar dentro de um bloco cirúrgico, que eu não tinha, assim, certeza se eu sairia dali viva. E naquele momento mais difícil da minha vida, dentro daquele bloco cirúrgico, eu entreguei minha vida para o Senhor e falei, Senhor, eis-me aqui, Aleluia. seja feita a tua vontade. E aprova o Senhor me dá, né, a oportunidade de viver. Então, irmãs, eu sou um milagre de Deus e louvo ao Senhor. Aleluia. E lá naquele momento que eu estava dentro do bloco cirúrgico, que os médicos não tinham certeza se eu sairia dali viva, eu comecei a louvar. Aí Aleluia. que, né, e quando a Lídia mencionou isso de louvar o Senhor no momento difícil, é assim algo que eu não sei como, só mesmo quem passa pela situação. Louvar o Senhor quando você não sabe se você vai sair daquele local viva, entendeu? Então é impressionante, irmãs. E naquele momento, o Senhor me deu paz de espírito. Eu pude louvar o Senhor, mesmo sabendo que havia sido assinado um documento pela minha filha, né, responsabilizando pelos resultados daquela cirurgia. E o Senhor, né, assim, aprova e me dá essa graça. E eis-me aqui. Estou aqui, junto com vocês hoje, podendo Amém. louvar e glorificar o nome do Senhor. Ô, Lídia, que Deus continue te usando, viu? Poderosamente. Palavra Amém, tocou muito meu Jesus. coração, viu? Deus te Amém. abençoe. Edenilce, Oi, irmãs, bom dia. bom dia, filha. Deus te abençoe. O louvar a Deus, né? O permanecer em Deus, a persistência. Não sei se muitas aí sabem, né? Eu participava de um grupo que nós criamos por causa da minha nora, que era quarto de guerra. Ele sofreu uma transição para mulheres blessed, né? Mulheres abençoadas. E
Deus, ele ministrou no meu coração nesse período que o meu filho estava aqui, e inserir eles de qualquer forma na presença de Deus. Eu falo para vocês que eu ouvi da boca do meu filho falando para mim, numa ligação que eu fiz para ele, que Deus não existia, que ele não acreditava em Deus, que Deus não existia. Isso me abalou muito, mas eu continuei louvando, eu continuei persistindo em oração. Na quinta-feira, o Espírito Santo ministrou no meu coração que fizesse um culto de ação de graças, né? Eu até falei para a pastora Paula, para o pastor Itamar, perguntei se eu podia fazer esse culto. E esse culto aconteceu aqui em casa na quinta-feira, e o Espírito Santo falou para mim, ministrou para mim que era eu que ia falar a palavra de Deus para eles. E o impossível aconteceu. Eita. Eu vi meus filhos se rendendo a Deus, e eu falo que isso foi tremendo. O Eliezer, mas a Ana Flávia teve aqui em casa, nesse culto. E eu falo para vocês que tudo mudou. E eu tive um sonho onde eu tinha morrido. Há um tempo atrás aí, eu contei esse sonho para eles, e que Deus falava comigo assim, mas você está chorando tanto, se para onde você vai é melhor do que onde você está? E nesse sonho, Deus falava para mim assim, eu falei, mas e o meu filho que mora fora? E eu subi na escada, que eu via o céu, uma pessoa falou para mim assim, olha, as coisas vão chegar no lugar. E estão chegando, por honra e glória do Senhor. Lídia, essa palavra sua hoje, ela foi assertiva, maravilhosa, porque Deus, ele só mostra que em todo tempo nós temos que louvar. Em todo tempo, seja no tempo de guerra, de luta, seja no tempo de escassez, nós temos que prevalecer no louvor e na oração. E eu louvo a Deus por isso. Deus, ele é maravilhoso, e eu tenho visto o impossível acontecer dentro da minha casa, por honra e glória do Senhor Jesus. Glória a Deus. Mais alguma irmã, gente, deseja comentar sobre? Bom, você quer falar, Mary? Liga o seu microfone. Tá ligado agora? Isso, pode falar. Amém. Bom dia, graça e paz para todas. Eu me encontro bastante alegre nessa manhã, né? Porque tive grandes experiências nesse final de semana, que foi uma coisa assim de Deus para minha vida. Nós achamos que vamos para lá, para, né, experiência, para poder mentorar, para poder ajudar as irmãs, pelo contrário, né? E a palavra de Deus diz que é dando que se recebe. Então, a gente vai dando e o Senhor vai cuidando de tudo, né, meninas? E essa palavra, Lídia, não tem nem como a gente falar sobre essa palavra, porque o Senhor, ele manda a gente adorar Ele mesmo, como a Denilce falou, né? Em tempos de guerra mesmo, que aí é onde o Senhor vê como nós estamos, né? Se nós estamos mesmo confiando nele. E esse final de semana a gente estava aí, e quando foi ontem de manhã, o meu filho me ligou e mostrou a foto do meu neto deitado no sofá, e meu neto sofreu um acidente de domingo para segunda. Sofreu um acidente de moto, e meu primeiro neto, ele tem 19 anos, está afastado dos caminhos do Senhor, e ele ali ficou, tá lá, todo machucado, todo ralado, né? Ralado no ombro, no joelho, nas mãos, assim, do lado da coluna, assim. E eu louvei o Senhor. Por quê? Falei, Senhor, muito obrigado. Muito obrigado, porque o Senhor está cuidando. E como ele está afastado dos caminhos do Senhor, eu falei assim, Senhor, o meu neto está nas tuas mãos, os meus filhos estão nas tuas mãos. E ali ele está, né, ainda afastado. Mas eu estou louvando ao Senhor, porque mais um livramento o Senhor deu a ele. Porque o Senhor, como a Edenilce falou, o Senhor tem promessa na vida dos nossos filhos, na nossa vida. E muitas das vezes Deus permite as coisas acontecer na nossa vida para poder, lá na frente, a gente contar o testemunho e crer, né, Edenilce? E crer que Deus é poderoso para fazer muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Nós achamos que Deus vai fazer de um jeito, mas Deus faz totalmente diferente daquilo que, né, que nós pensamos. Deus faz totalmente diferente.
mas eu louvei ao Senhor e continuo louvando a Deus em minhas lutas, tribulações, né? Quando vem alguma coisa assim que o Senhor me fala, eu já estou adorando. Eu nem oro, Senhor, tem misericórdia. Não, eu já estou adorando, agradecendo a Deus, porque eu sei que Ele vai fazer algo, né, maravilhoso para a nossa vida. Assim também como na época que eu tenho meu filho mais novo, né, ele foi criado no Evangelho e resolveu dar um pulinho no mundo. E nessa ida dele ao mundo, ele foi para um centro de Umbanda. E, estando ali, irmãos, ele fez todos os trâmites para... E eu não entendia quando, porque foi numa época que as pessoas chamavam os outros de pai, ô pai, ô pai. E eu via as pessoas pedindo benção a ele, mas não entendia o porquê que as pessoas ficavam pedindo benção a ele. Hoje eu entendo o porquê, né? Que ele era o tal o chefão lá na Umbanda. E ali ele falou para mim assim, mãe, eu vou casar. Eu falei, oi, que bom que você vai casar, meu filho. Poxa, legal. Mas até aí eu não sabia que ele estava no centro de Umbanda. E ele virou para mim e falou assim, mãe, mas não é do jeito que você está pensando. Eu falei, como, meu filho, não é do jeito que eu estou pensando? Ele, mãe, eu vou fazer uma união estável dentro de um centro de Umbanda. Mãe, pensa. Quando ele falou isso para mim, meu chão sumiu. Mas o Senhor falou assim para mim, eu te fiz uma promessa. Por que está batido a minha alma? Essa palavra também veio de encontro ao meu coração. Por que está batida a minha alma? Espere em mim, confia. E ali o Senhor falou assim para mim. Aí eu falei para ele, eu não vou nesse casamento, não vou. Ele, eu sei, mãe, eu sabia que a senhora não ia. Mas... E comecei a chorar, ele chorar, e passou. E quando foi mais tarde, minha irmã chegou para mim e falou assim, e eu falei, Senhor, eu não vou nesse casamento. Eu não vou nesse lugar. Eu não aceito isso. E o Senhor falou assim, cara a cara, face a face comigo. Você vai nesse casamento. E eu falei, Senhor, eu não vou. E o Senhor falou, você vai nesse casamento. E quando foi mais tarde, a minha irmã virou e falou assim para mim, irmã, nós vamos nesse casamento. E eu falei assim, nós vamos? Ela, nós vamos nesse casamento. Irmã, nós fomos. Nós fomos. E quando eu cheguei lá, eu pensei assim, meu Deus, aonde vai ser esse casamento? Mas eu estava pensando que seria numa casa, né? Assim, num salão, alguma coisa. E quando nós chegamos no lugar que nós adentramos, era um centro mesmo, cheio de imagem, tudo ali armado, tudo armado, tudo. Vocês imaginam um galpão cheio de coisas e mais, né, a ornamentação da festa de casamento. E ali nós fomos para esse casamento. Chegando lá, sentamos. O Senhor falou assim para mim, filha, por amor a ti, pela sua obediência, você vai ver o que eu vou fazer. E ali eu entrei, sentamos, né, fomos bem recebidos, porque o pessoal estava lá cantando, né, e eu falei, Senhor, estou entrando nesse lugar, mas o exército de anjos é maior do que esses demônios que estão aí. Senhor, amarra todos eles, não deixa ninguém se manifestar. E ali começaram a cantar, já estou terminando, tá? Que eu sei que o tempo já está passando. E ali começaram a cantar, e o Senhor não deixou mesmo ninguém se manifestar. Mas o Senhor falou assim, preste bem atenção, esteja atento nos detalhes e sinais. E quando foi, de repente, eu escutei uma voz, um grito de desespero. Falei, misericórdia. Falei, Senhor, o teu sangue há poder no teu nome, Senhor. E ali veio aquela mulher manifestada e coisa horrenda. Vi meu filho todo de branco, meu filho descalço, todo mundo pedindo bênção, meu filho. Aquilo ali foi doendo o meu coração, foi falando, eu falei, Senhor, eu não criei meus filhos para este lugar, eu dei meus filhos na tua mão. E ali o Senhor falou assim, tu verás o que vou eu fazer através de você, através da sua obediência, através da sua adoração, através de você estar me buscando. E ali, minha querida, Deus, de repente, veio aquela mulher manifestada do meu lado,
pois ela veio e parou do meu lado e falou assim: não era para eu estar aqui, mas me mandaram eu vim aqui, eu vou fazer essa cerimônia, não sei como é, mas vou fazer. E ali, irmãos, pensa, a minha vontade era sair glorificando naquele lugar, porque o Senhor falou para mim prestar atenção nos detalhes. Se eu não tivesse ali, iria acontecer coisa pior com meu filho naquele lugar. Mas por amor a mim, e eu estava ali obedecendo, Deus cortou todos os laços, porque eles iam mandar um outro demônio, fazer umas outras coisas, e ali ninguém se manifestou. Ninguém se manifestou, só essa mulher, para poder confessar na minha frente ali que Deus é poderoso, porque ela não sabia o que estava fazendo e não era nem para ela estar ali. Mas Deus trouxe quem? Ela, que era menorzinha, né? Porque poderia ter vindo outras coisas piores. E ali foi feita aquela cerimônia, aquela coisa toda, e eu clamando o sangue de Jesus ali. E no final de tudo, o casalzinho de noivo caiu de cima do bolo, sem ninguém estar perto. Não estava ventando, não tinha como nada se dizer, foi alguém que esbarrou, foi alguém que fez alguma coisa. E ali aquele casalzinho de noivo caiu, espatifou-se, quebrou-se em pedaços, que não tinha como formar de novo. E ali o Senhor falou para mim assim: estou eu quebrando uma maldição, estou eu quebrando um laço de Satanás, estou eu quebrando uma obra de bruxaria na vida do seu filho. E ali, irmãos, começou. Dali foi começado a quebrar tudo. E dali ele foi para uma lua de mel, o casamento não começou a dar tudo errado. Uma pessoa que casou no mesmo dia começou a dar tudo errado. E o Senhor falou assim para mim: coma tudo que está aí dentro, mas do portão para fora vocês não comem mais nada. E ali a minha mãe, a católica, a minha mãe falou assim: filha, o que nós vamos fazer? Eu falei: coma, mãe, tudo que está aqui. E eu catucando assim por debaixo da mesa, né, os pés da minha irmã e da minha mãe. E ali comemos. O Senhor guardou. Quando saímos dali, o Senhor falou assim: aqui fora eu não como mais nada. E ele, no outro dia, foi viajar, levou o bolo para minha irmã. E a minha irmã comeu e passou mal, porque o Senhor estava guardando ali. E eles prestaram atenção porque a gente estava comendo bastante. Ué. Tudo que vinha na mesa. E eu, como mãe do noivo, fui toda bonita, né, irmã? Foi um casamento. E, irmãs, para a glória do nome do Senhor, hoje, o meu filho é presbítero da casa do Senhor, prega os 4 cantos do mundo, é levita, faz a obra do Senhor, porque Deus falou: obedeça, que eu te honro, me honra, que eu te honro, busca minha face e eu te abençoarei. Hoje, ele está na presença do Senhor. Eu e minha casa sirvo ao Senhor, servimos ao Senhor. Então, é assim que Deus faz, tá, Lídia? Em meio à luta, essa palavra foi dita para todas nós, porque a palavra do Senhor ela se renova a todo momento. A todo momento. Hoje a Lídia leu, né? Deu os versículos para nós, Salmo 104. Amanhã, se alguém der a mesma palavra, Deus vai dar já outro discernimento, outra interpretação, outro entendimento para nós, né? Então, que nós possamos, nessa manhã, estar ligado com o Senhor, estar ligado, estar buscando, estar agradecendo. Antes de você pedir, Pode colocar só o agradeça. plano em volta. Antes de você Amém. pedir, agradeça. Amém. E o culto de louvor a Deus. Aleluia. Faz um culto de ação de graça antes da promessa chegar. Aleluia. E é isso que eu fiz. Eu dei esses cultos, eu fazia culto em ação de graça, eu ia nos cultos e sempre agradecendo. Outra coisa, Edenilce, não sei se seu filho já voltou, mas todo lugar que você for, benção pura. Então, o que você vai fazer? Você vai procurar. Quem não tem o marido, não tem o filho, não tem a filha, não tem a família na presença do Senhor, todo lugar que você for, principalmente na igreja, meu filho está tocando instrumento, meu filho está lá no louvor, profetiza, porque foi assim que eu fazia. Amém. Todo mundo me chamava de maluca, falava: tá doida, o filho dela tá lá, tá longe, tá no mundo, tá bebendo, tá aprontando, tá fumando, e ela tá falando que o filho dela tá na bateria. Hoje, o meu filho toca todos os instrumentos na casa do Senhor. Todos os instrumentos. E tá pregando, tá? Então, todos 4 são levitas, são pregadores da palavra do Senhor.
e estão aí fazendo a obra. E eu sempre acreditei que Deus tinha uma promessa para minha vida. E hoje eu regozijo, hoje eu me alegro no Senhor e me alegro com a vida de cada uma de vocês, meninas. Que Deus possa nos abençoar a vida de cada uma e da nossa pastora Paula, do nosso pastor Itamar. Monga, eu tenho aprendido tanta coisa. Tanta coisa. Estou muito feliz. Que Deus abençoe vocês, meninas. Obrigado por essa oportunidade. Deus abençoe. Amém. Amém. Assim, eu acredito que o Senhor está mandando a gente louvar. O Senhor está mandando a gente louvar a Ele essa semana, né? Existem situações então, que estão precisando ser mudadas, que com louvor, com certeza nós conseguiremos mudar essa situação. Eu entendi plenamente isso. Deus está mandando nós louvarmos Ele essa semana de maneira mais intencional. A palavra foi muito pontual. Testemunhos que estão falando a respeito de mudanças no louvor. Então, eu acredito que nós precisamos, então, adorar. Vamos, essa semana, ser intencionais no louvor. Ao invés de ficarmos, talvez, comentando ou falando algo, vamos, em nome de Jesus, adorar Jesus, né? Não perde seu tempo, não perde. Vamos abrir a nossa boca, louvar e adorar o Senhor. E eu convido você, então, para nós encerrarmos essa live, para a gente poder, então, adorar Jesus com a nossa oração. Amém? Feche seus olhos, não sei se você pode aí agora. Eu queria que a Maura, que está online, ela ligasse o microfone e orasse por nós, Maura, em nome de Jesus, colocando diante do Senhor todas essas irmãs que estão aqui e encerrasse aí com a oração, nos abençoando em nome de Jesus. Clica na sua tela, vai aparecer o microfone e clica no microfone. Só clicar em cima do microfone. Consegue, não? Não está abrindo? Oxe, Deus, mas que isso? Ou então a Mary, o seu telefone está dando tipo uma interferência, eu acho que é o cabo. Se você conseguir ficar com a câmera parada para a gente poder ouvir, porque teve algumas partes do testemunho que saiu meio tremido, né, pessoal? Conseguiu? Ah, então vai lá, Mauro. Pai, queremos te agradecer por mais este dia. Senhor, queremos te agradecer pela tua palavra, Senhor. Pai, eu estava meditando que nada acontece por acaso. Tantos dias, Senhor, que eu não entrava na live, hoje eu entrei. E o Senhor falou poderosamente comigo nesse dia, com essa palavra. E eu sei que o Senhor falou com todas nós. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é bom, o Senhor é fiel. Obrigada porque o Senhor está no domínio de todas as coisas, o Senhor tem o controle de todas as coisas, e o Senhor tem um propósito, Senhor, sobre as nossas vidas. Eu quero te louvar e agradecer por cada irmã que está aqui nessa live, pelas também que não estiveram, Pai, que a tua bênção alcance também todas elas, Pai. Obrigada por esse dia que o Senhor fez para nós, que nós possamos, Senhor, ser gratos mesmo a Ti, Senhor, louvar o Teu nome, te louvar, Senhor, com as nossas atitudes também, Senhor. Não só abrir a nossa boca e cantar, Senhor, com uma música, mas te louvar, Senhor, com a nossa atitude, com a nossa gratidão, Senhor, oferecer a Ti um louvor perfeito, Senhor, com o nosso agir, com o nosso andar, Senhor, com as nossas palavras, que as nossas palavras sejam, Senhor, doces, Senhor, para o ouvido de quem ouve, Pai. Senhor, eu te agradeço, obrigada por esta manhã, obrigada por este dia, onde a gente for, Senhor, vai junto conosco, onde a gente colocar a planta do nosso pé, coloca na frente a tua, Senhor, em nome de Jesus, amém. Não consegui. Amém, minhas irmãs. Quem quer Vamos tirar louvar, foto, né? gente? Quem quer tirar foto? Dá um sorriso bem bonito aí. 1, 2. Todo mundo pronto? Não, E pronto. 3, sorriso. Prontinho. Amém. As remanescentes. Aleluia. Deus abençoe vocês. Um dia maravilhoso na presença do Senhor. Bora louvar a Deus para mudar
todo o ambiente, em nome de Jesus. Então louve. Simplesmente louve. Aleluia. Deus abençoe. Excelente dia de trabalho para todas nós, em nome de Jesus. De Amém. todos os aspectos, né? Se você vai ficar em casa, seu trabalho é maior ainda. Glória a Deus. Deus te abençoe. Boa aula, minha filha. Deus Amém. Deus abençoe abençoe a vocês. todos. Amém. Até. Amém. Quinta-feira nós temos live de Amém. oração, hein, irmãs? Quinta-feira é live de oração, de 22 à meia-noite, em nome de Jesus. Agora eu tô firme, viu? Meu filho já... Eita, glória. Eu tô firme. Aleluia. Falar nisso, no final de semana eu tô indo naquele evento das 5.000 mulheres. Eita, Vai glória. estar o pastor Hernandes, a Camila Vieira. Bênção demais, bênção demais. Bom dia, Deus abençoe. Tchau, gente. Tchau.